Olá, seja bem-vinda aqui a mais um vídeo e hoje é mais um dia de Line Responde. E hoje eu resolvi responder a pergunta da Sigma Simão, que ela mandou o seguinte, né? No vídeo que eu fiz 3 sinais que você está vibrando na escassez, ela perguntou o que é vibrar na escassez. Eu decidi fazer esse vídeo para poder explicar em mais detalhes o que é vibrar na escassez, né? Porque tem muitas pessoas realmente que têm dificuldade de entender isso, né? Do que seria isso. Então eu resolvi fazer esse vídeo para te explicar. E para te explicar de forma clara, eu vou usar uma história que eu acho que tem muito a ver com isso, tá bom? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao canal. Se você é novo por aqui, não deixa de se inscrever, tá? Se ainda não é inscrito e já curte o vídeo. Então, bora lá. Olha só, o que é vibrar na escassez, né? A escassez e a abundância, se a gente parar para ver, são dois polos opostos, né? Escassez, prosperidade, ou escassez e abundância são dois polos opostos. E o que é vibrar na escassez? Significa um desbalanço. Como assim, Aline? Imagina uma balança daquelas antigas, sabe? Que você põe um peso do lado e até que você precisa, para você descobrir o peso, né? Você põe, por exemplo, 1 quilo de carne e aí você vai equilibrando com pesos ali para você descobrir o peso das coisas. Eu não lembro como era que funcionava bem, mas eu acho que as pessoas lembram da balança mesmo. Não como a gente vê hoje, mas essa balança que tinha pezinhos que você ia acrescentando sobre ela. Então, o que acontece? Que nem a balança da justiça, que é assim todo mundo lembra, né? Ela é cega, ela tem uma balança na mão. Os dois pratos têm que estar equilibrados, né? Por isso que é a justiça. E aí, o que acontece? Quando eu falo da balança, a escassez é um desequilíbrio quando você olha mais para o que falta do que para o que você tem. Quando você olha mais para o que está faltando do que o que você já tem, normalmente você está vibrando na escassez. E aí você se sente como? Poxa, não acontece, as coisas não têm, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, e eu não tenho tempo. Pode ser escassez de tempo, como eu falo no vídeo, pode ser escassez de recursos de modo geral, tá? Mas toda vez que você está olhando mais para o que falta e menos para o que você tem, você está vibrando na escassez. E você sente o sentimento de escassez, que é aquele sentimento de falta, de que nada é suficiente. E normalmente esse sentimento vem quando você olha mais para o que está faltando, ou seja, a sua balança desequilibra, entendeu? O que está faltando tem mais foco para você do que o que já existe na sua vida. Não significa necessariamente que você tem muito menos coisas do que as coisas que te faltam. Não, o que acontece é que o seu foco, né, tá maior no que te falta do que no que você tem. E aí é que entra a história. Alguns anos atrás, eu lembro que eu acompanhava muito o canal daquela atriz da Globo chamada Cecília D'Asti. Todo mundo deve lembrar da novela Por Amor, que tinha a Sandrinha, né, aquela menina loirinha, bonitinha e tal. O nome dela é Cecília D'Asti, ela era atriz da Globo. Depois de um tempo, ela resolveu, né, parar de atuar e tudo e começou a fazer psicologia. E aí, ela tinha um canal aqui no YouTube muito legal, não sei se ainda tem, não sei se publica, eu não assisto mais, então eu não sei. E ela tinha um canal aqui com bastante reflexões, muitas coisas legais mesmo. E aí, um dia ela publicou um vídeo que falava dessa história que eu vou te contar hoje. Como você sabe, eu não sou muito apegada aos detalhes, então vai ser do meu jeito. Mas conta a história que no reino muito distante tinha um menestrel. Menestrel são aquelas pessoas, né, nossa, a palavra não sai. Aquelas pessoas que divertem, eu ia falar de entreter, né, porque vem de entretenimento. Enfim, que divertem o rei. Não é? Geralmente é o menestrel que conta poesias, enfim. E aí o que acontece, né? Tinha um menestrel nessa cidade muito distante que vivia muito feliz, muito feliz, muito feliz, sabe? Ele vivia totalmente feliz o tempo inteiro. Até que o rei, olhando aquilo, ficou: como esse homem pode viver tão feliz, tão satisfeito com a vida? E aí o rei foi chamar o sábio para falar por que aquele homem vivia tão feliz, tão satisfeito o tempo inteiro. Ele era muito feliz e muito satisfeito com a vida. E aí o rei foi falar com o sábio para ver se arrumava um jeito dele ser menos feliz, porque aquilo incomodava o rei, né? Sabe aquela coisa, felicidade acaba incomodando os outros, né? Enfim, e aí o que aconteceu é o seguinte, que pelo fato, né, do sábio, o rei ter pedido para o sábio pensou numa forma de fazer com que o menestrel parasse de ser tão feliz e tão satisfeito com a vida, porque a felicidade dele vinha da satisfação que ele tinha com a vida. E aí o que aconteceu foi o seguinte: o sábio mandou um saco de moedas de presente para o menestrel.
para a casa do menestrel. Chegando lá, e a moeda, um saco de moedas acompanhado de uma carta. E aí, quando chegou lá, o menestrel foi ler, né, e falava, né, que agradecendo ao trabalho maravilhoso que ele fazia, o rei mandou aquelas 1000 moedas para ele. E aí o menestrel ficou muito feliz mesmo por ter ganhado 1000 moedas e tal. Só que quando ele foi contar as moedas, tinham só 999. Tinha 999 moedas e não tinha 1000. E aí ele achou que tinha alguma coisa errada. E ele começou a achar que alguém tinha perdido as moedas, ou que tinha acontecido alguma coisa. E aquilo começou a inquietar tanto o menestrel sobre aquela moeda, aquela única moeda que faltava. Não eram 1000, mas 999. Na carta dizia que tinha 1000. Que ele começou a se tornar a pessoa mais infeliz do reino. O sábio, né, sabendo porque a felicidade dele vinha da satisfação, justamente foi no calcanhar de Aquiles. E aí fez com que ele se sentisse insatisfeito. O fato de ter uma moeda faltando naquele saco de moedas fez com que o menestrel se sentisse completamente satisfeito, porque faltava uma moeda, não era mais 1000, era 999. E o que essa história quer dizer? Né? Justamente é isso, o sentimento de escassez. Às vezes a nossa vida está exatamente como uma saquinha de moedas do menestrel. Tem 999 moedas, mas a gente olha para a única que está faltando. E aí, pelo fato da gente olhar para a única que está faltando, a gente se sente satisfeita. Entende? Não é o que é, não é o que a realidade é, mas é o que a gente está olhando, é o para que a gente está dando mais foco. E o que a gente está dando mais foco é que desequilibra a balança, sabe? É o que a gente dá mais foco que desequilibra a balança. Por que tem pessoas que parecem que têm muito menos, que ganham menos, que moram em lugares às vezes não tão maravilhosos, e aí as pessoas vivem tão satisfeitas, parecem tão felizes com a vida? Tanto é que é o caso do menestrel e do rei. O menestrel era um funcionário do rei, né? Então quem tinha mais posse? Mas essa é a questão, porque não vem, né, do que você tem, mas do que, para que lado você está olhando. E aí quando você olha para o que está faltando, não importa que você tenha muita coisa, o sentimento de escassez, ou seja, a vibração de escassez é o sentimento de escassez, porque sentimento é uma consequência da sua vibração. Então, o sentimento de falta vem da gente desequilibrar a balança. E a gente desequilibra a balança quando a gente olha mais para o que falta do que para o que a gente tem, tá? Até no livro Pérolas de Sabedoria fala. É um livro muito legal, gente. Muito legal e muita sabedoria, literalmente, né? E aí fala que nem mesmo um imperador pode ser capaz de superar um homem satisfeito. Porque é a satisfação que traz felicidade, né? Então não são as riquezas que a gente tem, mas a satisfação que a gente tem com o que a gente tem. Olha, né? A satisfação que a gente tem. A gente se sente satisfeito com o que a gente tem e aí a gente se sente feliz. E naturalmente essa satisfação permite que a gente receba mais, sabe? Agora, enquanto a gente olha para o que a gente tem e não se sente satisfeito, a gente atrai mais insatisfação, sabe? Por isso que quanto mais na Bíblia fala da gratidão, né? Até o que você não tem lhe será tirado, né? Para aquele que tem, mais lhe será dado. E para aquele que não tem, até o que você não tem lhe será tirado. Então é essa que é a questão. Entende? De onde que está vindo isso? Para aquele que tem satisfação, para aquele que se sente grato e observa mais o que tem, porque a gente acha que, quando a gente olha, né, essa passagem, até eu quando li a primeira vez, eu lembro que eu entendi o seguinte: poxa, mas quer dizer então que para quem tem prosperidade, por exemplo, mais vai ser dado, e para o que não tem, mais vai ser tirado. Mas como é que eu vou ter se eu não tenho? Né? Então não é essa a questão. Quando o sentimento não precisa da coisa para ter. Eu já fiz uns vídeos aqui do livro O Dinheiro Atrai Dinheiro que eu falo bastante disso, tá? Leitura comentada. Então, o que acontece? O sentimento, eu não preciso ter mais para que eu me sinta próspero, para que eu me sinta abundante. Entende? Eu preciso sentir. E sentir é só mudar o foco. Olhar mais para o que eu tenho e menos para o que eu não tenho. E aí, quando eu mudo, naturalmente eu começo a vibrar na prosperidade, na abundância. Ainda que eu não tenha, porque não é as coisas que eu tenho, é como eu me sinto. Eu não preciso das coisas para que eu me sinta mais. Por isso que fala, né? Até o que tem, né? Para aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Mas é essa a questão.
sabe? É o foco na abundância e o foco na escassez. O foco para o que está faltando e o foco para o que eu já tenho. E como é que eu conserto isso, né? Como é que eu conserto isso, Aline? Como é que eu arrumo a lente para que eu olhe mais para o que eu tenho e equilibre a balança e menos para o que eu não tenho? Caderno da gratidão. A coisa mais simples do mundo. Caderno da gratidão. Quanto mais você faz o caderno da gratidão, mais você foca em olhar para o que você tem e menos você foca em olhar para o que está faltando. E dessa forma você ajusta a balança. É simples, né? A solução parece tão simples que chega a ser besta, sabe? Quanto mais você aprecia o que já existe na sua vida, mais você convida coisas que vão te causar apreciação quando chegarem na sua vida. Quanto mais você olha para o que falta na sua vida, mais você convida circunstâncias que amplifiquem o sentimento de falta. Entendeu? Então, basicamente é isso, gratidão. Gratidão e gratidão e gratidão. Tem playlist aqui no canal explicando como fazer caderno da gratidão em detalhes. Então, assim, é isso, tá? Para você consertar esse equilíbrio de balança, né? Eu acho que ficou claro aqui o que é a vibração de escassez. Mas para consertar esse desequilíbrio aí da balança, é simples, é só colocar mais peso. Como eu falei o exemplo da balança, né? Se a balança tá para um lado mais baixo, é porque tem mais peso naquele lado que está mais baixo. Então, o que eu tenho que fazer? Trocar o lado para onde eu ponho o peso. E dessa forma, quando eu agradeço, o que eu estou fazendo? Estou trocando o lado. Eu estou parando de olhar para o que falta, porque é o meu olhar, não é a circunstância. Onde que eu quero chegar com isso? Porque às vezes você pode pensar, mas ali na situação que eu estou, eu entendo que existem coisas que estejam acontecendo na sua vida, mas você tem a possibilidade, a liberdade de olhar para o que já tem. Porque enquanto você não muda esse olhar para o que já tem de bom, não importa que esteja acontecendo isso na sua vida, sabe? Não há uma justificativa. Eu sei que isso é certo, mas está acontecendo na minha vida. Mas o fato de estar acontecendo na sua vida, independente de ser certo ou não, de ter uma justificativa, ou seja, né, para você se sentir dessa forma, enquanto você não mudar a forma como você se sente, você não vai alterar essa realidade, entende? É como eu falo aqui, acho que eu falei em vídeos recentes, inclusive, que a lei da atração, ela não tá querendo saber se é justo ou se não é justo. Ela tá querendo saber que você tá emitindo uma vibração negativa. E ela vai responder essa vibração que você está emitindo. Então não adianta a gente tentar conversar, negociar. No caso, né? A gente brinca, né? Porque aqui tudo tem um jeitinho brasileiro. No caso com a lei da atração, ela não aceita jeitinho brasileiro. A regra é clara, entende? Então, ainda que esteja acontecendo algo na sua vida que pareça que nesse caso eu preciso olhar só para o que está faltando, não, eu preciso mudar da mesma forma, porque o que criou essa circunstância na minha vida foi justamente olhar para o que estava faltando, entendeu? Essa circunstância que está acontecendo na sua vida agora, de escassez, né, entre aspas, é um resultado dos pensamentos de escassez que você manteve antes. Para você mudar, você precisa polaridade da abundância, como caderno da gratidão, caderno da gratidão. Agradecendo, você tá olhando mais para o que você tem, menos para o que você não tem. Tá bom? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se vê no próximo vídeo.